felizes, alegres de poder estar aqui essa noite. Ficamos alguns dias afastados, fora, devido à pandemia, fomos ali acometidos com a Covid, então precisamos ter ficado afastado esse tempo. E agradecemos os irmãos pelas orações, pelas mensagens, e graças a Deus estamos bem, Deus cuidou de nós, e tudo ocorreu da melhor forma. E a gente fica com saudade de estar congregando, de estar vindo na igreja, parece que a gente sente falta desse calor, dessa alegria de poder estar aqui na igreja, de cumprimentar os irmãos, de ouvir algum louvor, de ouvir a palavra, e a gente sente muita falta disso. Então é um momento de nós de valorizarmos isso, porque parece que é quando de fato acontece alguma coisa em nossas vidas que a gente precisa dar valor. Então é bom valorizarmos esse tempo. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Abram comigo as vossas Bíblias no Salmo de número 19. Quero tentar ser bem claro e objetivo acerca dessa palavra. É interessante, irmãos, que eu não sei para vocês, mas para mim esse ano começou um pouco turbulento, Conversei com o pastor, A gente acaba gerando uma ansiedade dentro de nós, devido a tudo que está acontecendo no mundo, as incertezas, as instabilidades, você ficar doente, você não esperar isso. Então, são N fatores que geram uma certa ansiedade dentro de nós. E nesse período, nesses dias, eu estava meditando essa palavra, Deus trouxe ao meu coração essa palavra, e justamente parece que isso que me trouxe um alívio, um ânimo, que me trouxe consolo ao meu coração, esse salmo. Quero ler com os irmãos, vamos ler a primeira parte dele, do versículo 1 ao 6, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos ler essa primeira parte. Irmãos, esse salmo, ele é escrito por Davi, e quando a gente olha os salmos no geral, mas alguns em específico, a gente precisa considerar que Davi, ele era um homem que era sensível às coisas espirituais, sensível às coisas de Deus. Quando a gente vê alguns salmos compostos por Davi, a gente vê que nesses salmos somos incentivados de uma forma a louvar e a orar como Davi, porque era justamente o sentimento que passava no seu coração, era muitas vezes
aquilo que ele queria expressar, que Deus estava falando com ele. É verdade que ele era inspirado pelo Espírito Santo a escrever, a compor os salmos, e principalmente porque Davi ele era um músico. Então ele tinha essa facilidade, esse incentivo no seu coração de fazer esses salmos belíssimos, de louvor e adoração a Deus. E o objetivo desse salmo não é diferente disso, a não ser a nos trazer um tributo de adoração a Deus. Ele apresenta nesse salmo um conteúdo importantíssimo, belíssimo. Aliás, ele traz aqui uma boa teologia para nós, porque na composição desse salmo, Davi ele traz 2 pontos importantes. Até parece que ele faz uma divisão entre os salmos, do primeiro versículo até o 6º e do 7º até o 14. Então ele faz até parece que é uma divisão, mas Davi aqui ele está introduzindo para nós 2 formas de comunicação de Deus a nós, a criação, aos homens. Então Davi ele inicia a primeira parte desse salmo trazendo aqui a primeira forma com que Deus trata essa comunicação com os homens. Ele vai dizer que isso se chama, está aí no título, na epígrafe do texto. Primeiro ele traz que a excelência da criação. E aí ele abre os salmos dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele vai dizer que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele vai dizer que não há linguagem nem há palavra e deles não se ouve nenhum som. Davi aqui ele está dizendo que o universo físico, os céus, os mares, a fauna, a flora, tudo aquilo que é visível, são provas concretas do poder, da sabedoria e da bondade de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E ele vai dizer, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Assim como Davi, Paulo está dizendo que Deus está se revelando, ou melhor, Deus se revela desde o princípio da criação. E o que encontramos aqui, nessa primeira parte desse salmo, é um atributo de Deus. O que é um atributo de Deus? É algo que vem do próprio ser de Deus. E aí ele vai dizer aqui que os céus proclamam a glória de Deus. O que é isso? Ele está apontando para um atributo de Deus. Qual é o atributo? Que Deus ele é criador. Aí ele vai dizer que, e quando a gente entende esse atributo de Deus, Deus como criador, precisamos levar em consideração 3 verdades. A primeira é que Deus criou e deu origem a tudo do nada. Gênesis 1 vai dizer o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes do universo ser criado, não existia nada, exceto o próprio Deus. Mas num momento, entretanto, em um momento, em espaço e tempo, Deus trouxe o universo à criação, a partir do nada.
sem o uso de alguma matéria pré-existente, ou seja, Deus formou tudo do nada, não precisou de uma molécula, não precisou de algum átomo, não precisou de alguma bactéria, de alguma larva, não, pelo sopro da tua boca Deus fez tudo. E o segundo ponto aqui, quando a gente fala de um Deus criador, é que Deus criou o universo espontaneamente, foi um ato espontâneo de Deus. Ele mesmo, em sua soberania, decidiu criar todas as coisas. E a gente fala, mas qual era o objetivo? E a gente vê dois objetivos nisso. Primeiro, que Deus ele cria primeiramente para a sua própria glória. E o segundo é que ele torna a sua glória manifesta a nós. A criação sempre, e isso faz com que a criação sempre seja dependente do Criador. Sempre a criação, em algum momento, ela vai apontar para o Criador. O terceiro ponto de Deus como Criador é que a criação é um ato do Deus Trino. O que é isso? Na criação, Deus estava plenamente envolvido com o Filho e com o Espírito Santo. E juntos, nessa obra completa, o resultado disso é a atividade da criação. João vai abrir seu evangelho dizendo justamente isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Filho presente, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece um pouco complexo, parece um pouco complicado, mas a realidade é que Davi está mostrando que Deus, ele não é uma deidade pequena e insignificante. Antes ele é o Senhor de tudo. Antes ele é um Deus vivo. Antes ele é um Deus que está intimamente em conexão, em atividade com a criação. Deus criou o mundo e não deixou o mundo a léu das circunstâncias, mas ele está sempre presente, sustentando, mantendo e governando a sua criação. É o que Davi está dizendo, que os céus proclamam a glória de Deus. Ele vai dizer que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento à noite. O que ele está dizendo é que nenhum dia é igual ao outro, porque a todo momento Deus está em constante movimento e revelação com a sua criação. Ele vai dizer que não há linguagem nem há palavras. O que é isso? É que apesar de vermos a criação, sermos parte e observar ela não possui uma linguagem nem há palavras, e essa é a divisão que Davi faz, porque o testemunho do universo, da sua criação, ela é consistente e clara. Não temos dúvidas, irmãos, de que Deus ele é o Criador. Não temos que ter dúvidas que tudo que é revelado na criação não foi feito por algo, pela ciência, mas foi feito pelo próprio Deus. Porém, a gravidade do pecado, porém a natureza pecaminosa do homem, a corrupção, a queda, faz com que o homem não consiga desfrutar dessa linguagem da criação. Por que eu digo isso? Porque é o que Davi está explicando. Olha, não há linguagem e nem há palavras. A gente observa os céus, os mares, a fauna, a flora, tudo que existe, mas isso não tem uma linguagem
daquilo que Deus deseja em sua vontade para nós. Aí ele vai dizer que aí pôs uma tenda para o sol e como um noivo sai dos seus aposentos, e que ele principia numa extremidade dos céus até a outra, e nada refoge ao seu calor. Aqui Davi está colocando que o sol que nasce a cada dia nos traz as oportunidades a cada dia. Apesar de muitas religiões colocar o sol como um tipo de Deus, Davi está dizendo que para nosso Deus isso é só mais uma parte da criação. E que a grandeza de Deus, por exemplo, ela vai de uma extremidade dos céus até uma outra, e que nada refoge ao seu calor. O que Davi está dizendo é que aonde o homem ainda não chegou, aonde o homem ainda não pisou, desde o mais alto ao mais profundo mares, lá está Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o Deus Criador. Porém, devido à gravidade do pecado, a queda, nós não temos essa percepção clara da criação. Na verdade, essa parte da criação, apesar de ela ser excelente, ela não consegue ser suficiente para tratar do pecado. Ela não é suficiente para se comunicar com nós na tratativa das nossas vidas e do pecado. Aí Davi aponta agora para a segunda parte desse salmo. E aí que entra a segunda forma com que Deus ele vai se comunicar com a criação. Porque a primeira forma, como nós expomos aqui, é que a primeira forma ela nos convence da glória e do poder de Deus. Mas a segunda forma de comunicação, ela nos convence do amor, da misericórdia e da graça de Deus revelada. O que Davi está dizendo é que através da criação, através de contemplarmos a criação, nós vemos a glória de Deus, o poder, a soberania, a majestade de Deus. E agora na segunda parte revelada, nós vemos o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, e eu vou explicar o porquê isso é importante para as nossas vidas. Por exemplo, quando você fica de frente para o mar, e você começa a visualizar aquelas paisagens belíssimas, ou quando você sobe em uma montanha e começa a contemplar toda aquela paisagem, a verdade é que aquilo que você está contemplando é a própria natureza de Deus na criação. Mas isso não é suficiente para apontar aquilo que Deus deseja em nossas vidas, ou melhor, a tratativa do pecado, a tratativa da redenção. Essa linguagem, ela ainda não é suficiente. Mas Davi agora ele apresenta a nós uma linguagem que ela é suficiente para tratar as coisas espirituais em relação ao homem. Se o irmão puder colocar no versículo 7. Aí Davi vai dizer que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi começa a descrever a segunda forma de comunicação de Deus com a criação. A
A primeira forma, revelando-se através da criação. A segunda forma, tratando com a criação. Aí ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita. Davi, ele está se referindo às Escrituras como uma totalidade que Deus revelou para a nossa instrução. O que é isso? Nela nós entendemos o sentido daquilo que cremos, daquilo que somos e daquilo que fazemos. É a instrução de Deus para as nossas vidas. E ele vai dizer que essa lei, que essa instrução, nessa palavra, ela é perfeita. O sentido aqui da palavra perfeita no hebraico significa inteira, completa, ou melhor, suficiente. Davi está dizendo que a palavra de Deus, ela é a revelação abrangente, ela é absolutamente necessária para a vida espiritual de alguém, ela é absolutamente verdadeira, alcançando com perfeita sabedoria as necessidades do homem. Nela contém os conselhos de Deus para as nossas vidas. É o que Davi está dizendo, que a lei do Senhor, ela é perfeita. Ultimamente, irmãos, essas duas doutrinas têm sido gravemente atacadas. A doutrina da criação e a doutrina bíblica, ela tem sido alvos de ataques, não só por homens ímpios ou incrédulos, mas também aquilo que está posto dentro da igreja. Parece que quando a gente fala dessa doutrina da criação, parece que é o pensamento mais arcaico que existe, mais rejeitado. A gente dá ouvidos a tantas novidades, mas quando fala que Deus é criador, mas parece algo simples. Embora seja simples, mas é a verdade contida nas Escrituras. E o melhor é que Deus se revela através dessas Escrituras. O que eu estou dizendo aqui nesta noite é que esta palavra e tudo que há contido nela é perfeito, inteiro, suficiente, não há necessidade de acréscimo, não há necessidade de conciliação com ciência, não há necessidade de conciliação com técnicas humanistas ou psicologia. Não, Davi está dizendo que essa palavra é inteira, perfeita e suficiente. E aí Davi vai dizer qual é o resultado dessa lei perfeita. Olha o resultado. A lei do Senhor, ela é perfeita. E o resultado dessa perfeição contida na palavra, ela restaura a alma. Quando a gente fala de restaura a alma, a gente entende o significado dessa palavra, estudando no hebraico, é que ela revive, ela converte, ou melhor, ela transforma a alma. Nenhuma outra técnica, nenhuma outra filosofia, nenhum outro método é capaz de restaurar ou transformar uma alma, senão a palavra de Deus. Davi está dizendo que essa palavra ela é perfeita e restaura a alma. E o que a gente vê hoje nesse século pós-moderno, 21,
é que há tantas filosofias, há tantos conceitos de psicologia, psiquiatria, e não estou dizendo que essas ferramentas não têm a sua validade, tem, mas apenas a lei, a palavra de Deus, ela é perfeita para restaurar ou transformar uma alma, um coração, desde uma alma mais arruinada, ela é capaz de penetrar e transformar. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de uma doutrina que está sendo gravemente atacada. Essa é a necessidade dessa pregação, é entendermos que essa palavra aqui, ela é suficiente, inteira, perfeita para as nossas vidas. Não há outro refúgio, não há outro incentivo. Algumas filosofias até podem parecer adequadas a um certo momento, mas no que diz a alma, é apenas a palavra de Deus para nossas vidas. O próprio Jesus disse que as Escrituras testemunham dele. Então, quando a gente se propõe a abrir o nosso coração na palavra de Deus, estamos entendendo que a suficiência de Cristo para as nossas vidas está contida na palavra. Aí Davi vai prosseguir dizendo que os preceitos do Senhor são retos. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. Aqui a gente entende que os preceitos do Senhor são orientações divinos para formar o nosso caráter, a nossa conduta de vida. Visto que Deus nos criou, então precisamos saber como devemos viver para a glória dEle, sendo nós criação dEle. E a única forma de entendermos isso é quando a gente entende a suficiência da palavra de Deus, que ela é capaz de mostrar o verdadeiro caminho, ela é capaz de mostrar o verdadeiro propósito. O que vemos hoje são tantas pessoas aflitas, abatidas, ansiosas, porque carecem de uma direção e propósito, buscam outras fontes para a sua vida, mas Davi está dizendo que os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus não somente fornece a luz para o nosso caminho, mas também a direção, a rota que estamos indo. É por isso que quando nós deixamos ou negligenciamos por um tempo a palavra de Deus, você pode perceber que a sua vida começa a tomar um sentido que você para e fala: para onde isso está indo? Deus tem a sua forma de comunicação conosco. A minha vida é assim. Eu sei que quando eu entro em ansiedade, eu entro em algum estado que eu sei que não está na direção, eu sei que o método para mim é eu me prostrar diante da palavra e estudar ela. Na minha semana que eu não faço isso, eu sei que as coisas começam a sair do controle. Eu sei que as coisas começam a tomar proporção que não está correta. Mas aí quando eu me volto para a palavra, eu entendo que ela é inteira, perfeita, restaura a alma. E ainda os preceitos do Senhor são retos para as nossas vidas. Aí ele vai dizer que os preceitos do Senhor são retos, e isso resulta em algo, o que? Alegram o coração.
quando falamos que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor são retos para as nossas vidas, estamos dizendo que temos uma fonte capaz de saciar toda a angústia da nossa alma e que pode trazer de volta a alegria para a nossa alma. O salmista vai nos dizer lá no Salmo 119, no versículo 50, em um momento de crise, olha o que ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando o coração estiver aflito, irmãos, devemos nos voltar para as Escrituras. É nela que experimentamos das promessas divinas, é nela que temos conselhos em meio às angústias, em meio às tribulações. Diante de um mundo em caos, de incertezas, onde não sabemos para onde vai as coisas, a economia ladeira abaixo, presidentes e autoridades não se mantêm firmes, o que a gente vê é caos e mais caos. Mas quando a gente abre esta palavra, a gente entende que há promessas contidas nela que são capazes de cessar esse caos e entender que Deus tem algo melhor para nós, por meio desta palavra. Aí ele vai dizer que o mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os olhos, versículo 8 ainda. Quando falamos que a palavra de Deus ela é pura, estamos se referindo a ela como algo justo, algo que não pode ser misturado ou modificado. E a pureza dessa palavra, que não pode ser misturada ou modificada, ela é dessa forma, ela tem essa característica pura e justa, porque provém de alguém puro e justo. Ela provém do próprio Deus, que tem essas características. E aí ele vai dizer que o resultado dessa pureza é que ela ilumina os olhos, traz clareza em meio àquilo que está obscuro, traz certeza em meio às incertezas, ela traz a certeza em meio a contrastes das confusões dos homens, porque ela permanece pura e justa. Prosseguindo, Davi vai dizer que o temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Outra característica importante desta palavra é que a palavra límpida vai dizer, isso é ausência de contaminação. As Escrituras, elas sempre serão eternas e nunca vão ser corruptíveis. Ela nunca vai apontar ou nunca vai nos levar ao erro ou ao pecado. Pelo contrário, ela sempre vai permanecer limpa, límpido. Jesus mesmo disse que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus vai dizer que a sua palavra é um fundamento sólido, a qual nós temos que edificar as nossas vidas. Quando ele compara lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer que
Aquele que ouve essas palavras e a pratica é como um homem sensato que constrói a sua casa em cima de uma rocha. É o que Davi está dizendo, que a palavra do Senhor ela é límpida e permanece para sempre. É interessante que nesse contexto pós-moderno temos visto o como as pessoas têm tentado misturar essa palavra, tentar pragmatizar esta palavra, tentar levar essa palavra a uma filosofia para servir ao seu próprio ventre. Por um momento até pode dar certo, mas Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que ela é límpida, ela não se mistura, ela não fica com aquela impureza impregnada, porque ela provém do próprio Deus. As Escrituras são as únicas fontes capazes de atestar que a palavra de Deus permanece para sempre e seus juízos são verdadeiros. Temos milhões de religiões, milhões de seitas, mas nenhuma é capaz de dizer que essa daqui permanece para sempre, que essa aqui ela é inteira, que essa aqui ela é imaculada, que essa aqui ela é impura. Não, pelo contrário, ela é perfeita, inteira e suficiente para as nossas vidas. Irmãos, somos privilegiados, porque toda a verdade que importa está contida aqui nesta palavra. Não precisamos buscar nenhuma novidade. As Escrituras são atuais. As Escrituras não necessitam de nenhuma atualização, muito pelo contrário, ela é totalmente atual para hoje, para ontem, para amanhã em nossas vidas. Basta a gente ouvir, praticar e estudar essa palavra, porque já temos tudo aquilo que necessitamos contido nela. Estou caminhando, aí ele vai dizer que são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso aqui é de uma riqueza muito grande, porque temos aqui um rei falando, temos aqui um rei que é rei, tem ouro, tem palácio, tem terras, tem exército à sua disposição, mas ele está dizendo que essa palavra ela é mais desejável do que ouro. Ela é mais desejável do que o ouro em sua própria pureza. Davi está combatendo aqui o materialismo. Davi está combatendo aqui aquilo que o próprio Jesus condenou, que dominaria o coração do homem, que são as fontes de riquezas desse mundo, o materialismo. Mas Davi está dizendo que esta palavra, para a sua vida, ela tem muito mais valor do que o ouro que ele possui, muito mais valor do que os bens materiais que ele possui. Se a gente desse muito mais valor a essa palavra do que as coisas materiais, se ela tivesse a real importância nas nossas vidas, o quão seríamos mais alegres, mais inteiros, mais suficientes,
mas Deus conhece isso. Davi mesmo vai dizer, ele vai dizer aqui, para encerrar esse versículo, que ela é mais doce do que o mel. O mel ainda é o alimento, um dos alimentos mais puros, com mais nutrientes, com valor nutricional alto. E nesta época, o mel aqui que ele vai dizer, era o mel da tâmara, era um mel que só reis, só pessoas com grande poder detinha esse mel, mas Davi está dizendo que ela é mais doce do que esse mel, porque ela é um alimento que só ela pode saciar a fome espiritual do homem. Davi não está preocupado aqui com ouro, não está preocupado com o materialismo, mas ele está dizendo que essa palavra aqui ela é muito mais desejável do que ouro e mel. Aí Davi está seguindo para o término desse salmo. Davi está dizendo, está terminando esse devocional, e aí antes disso ele vai dizer que a palavra de Deus, olha o que ele diz, que além disso, por eles, ou seja, pelos preceitos, pelo temor, pela palavra, pelo testemunho do Senhor, que é fiel, por eles se admoesta teu servo. A palavra de Deus, ela nos conduz, ou melhor, ela nos conduz a andar em caminhos que o próprio Deus deixou para que nós andássemos. Como ela vai nos dar conselhos, nos admoestando, nos alertando, fazendo com que nós entendamos qual é a conduta a se seguir. Quando ele vai dizer que ela admoesta, é que ela conduz naquilo que Deus quer, naquilo que esta palavra quer. E essa admoestação, essa advertência, ela nos conduz a nos proteger das tentações do pecado, do erro, de cometer atitudes que vão contra a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer: quem há que possa discernir as próprias faltas? Não há ninguém, mas esta palavra consegue ter essa capacidade. E ele vai dizer que ela absolve-me das que me são ocultas. Aquilo nem mesmo que você sabe que você está pecando, essa palavra é capaz de alcançar na alma. Ele vai dizer: também me livre da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de transgressão. Davi aqui nesse salmo está dizendo que a lei do Senhor ela é perfeita, que o testemunho do Senhor é fiel. Quando a gente fala do testemunho do Senhor é fiel, é que a própria palavra dá o depoimento de que o Senhor é fiel, imutável, irremovível, que permanece. Os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, são mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. Além disso, é capaz de nos guardar contra o pecado. E Davi ora, terminando esse salmo, dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi termina com uma oração, entendendo que essa palavra, ela é suficiente, e ela faz com que ele, como servo, saiba quem é o Deus dele, quem é a rocha dele, quem é o redentor da sua vida. Eu quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações. A primeira aplicação para as nossas vidas, talvez você perguntou, mas falou da Deus da criação, e o que eu tenho a ver no século 21, em 2022, com o Deus da criação? No que isso implica na minha vida? É que quando a gente para e reflete a grandeza de Deus, como Deus Criador, a gente desenvolve primeiro um coração grato. A gente desenvolve um coração que fica afinado com a criação. O que é isso? Ficamos alegres porque tudo que Deus criou é para ser desfrutado. E aí a gente não se alegra, a gente passa batido coisas que estão à nossa frente, à nossa volta. Mas Deus criou tudo isso, irmãos, para que possamos desfrutar e contemplar. Segunda aplicação de um Deus da criação é que nós, quando nos beneficiamos da criação, desfrutamos da sua bondade. Quando vemos Deus na criação, desfrutamos da sua presença e desfrutamos da própria natureza de Deus na criação. Isso é interessante, irmãos, porque quando você agora estiver lá na praia, minha esposa está doida para ir para a praia, quando você estiver lá na praia, desfrutando daquele mar, daquele sol, daquela paisagem, do céu, faça uma coisa, lembre que Deus criou aquilo, para que possamos desfrutar e ser gratos disso, gratos pela criação, gratos pela perfeição na criação. Quando entendemos essa verdade, nosso coração se alegra, ficamos gratos, porque é Deus envolvido naquilo. Terceiro ponto, terceira aplicação para nossas vidas. Irmãos, se Deus sustenta a criação, Ele também sustentará as nossas vidas. Se Deus sustenta os firmamentos, se Deus, aonde o homem ainda nunca alcançou, e Ele está lá presente, imagina em nós, criação de Deus, quando Ele nos fez e disse que isso era muito bom, a imagem e perfeição. Se Deus cuida da criação, Ele cuida das nossas vidas. O próprio Jesus falou, quando estamos ansiosos, quando estiver diante de uma situação de ansiedade, o que é para a gente fazer? Olha para onde? A criação, olha para os lírios, olha para as aves do céu. Eu cuido da criação, eu cuido deles, será que eu não sou capaz de cuidar de vós? Se eu fiz tudo isso, na minha glória, na minha sabedoria, na minha majestade, será que Deus não é capaz de cuidar das nossas vidas? Será que Deus não é capaz de manter as nossas vidas?
Será que Deus perde o controle? Um Deus que a tua palavra vai dizer que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você acha que Ele não cuida de você? Esse é o Deus da criação. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quarta aplicação, em relação à suficiência da palavra de Deus. E aí você se responde para você mesmo. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inteira, ela é fiel. Os preceitos do Senhor são retos, os mandamentos são puros. Qual é a importância dessa palavra para a sua vida? Como cristão, qual é a importância dessa palavra na sua vida? Em meio a tantas incertezas, em meio a tantas angústias, problemas éticos, morais, espirituais no mundo, será que temos dado o tempo real e a importância verdadeira? Ou temos negligenciado essa palavra? Quinta aplicação: busque no ano de 2022, ou melhor, busque para a sua vida, entender que as Escrituras são conselhos de Deus, e essas Escrituras são plenamente suficientes para todas as necessidades das nossas vidas. Em 366 dias, essa palavra tem um conselho, tem algo para as nossas vidas. Sexta aplicação, para terminarmos: leia, medite e busque praticá-la, para que possamos estar alinhados com o próprio Deus que se revelou para nós através da sua palavra. Leia, medite e busque praticá-la. Durante o estudo dessa palavra, eu vi um testemunho de um teólogo, pastor John MacArthur, ele dizendo que teve o privilégio de, muitos anos atrás, conhecer um senhor que a sua família passou de geração em geração uma Bíblia inglesa, que durante a perseguição na Inglaterra, nos séculos passados, da Maria Sanguinária, Rainha Maria Sanguinária, depois os irmãos podem pesquisar a fundo, mas durante uma perseguição brutal contra os cristãos, eles matavam os cristãos e banhavam a Bíblia dos cristãos no próprio sangue da pessoa. E aí John MacArthur vai dizer que ele teve o privilégio de ver uma dessas Bíblias, e as suas páginas, algumas com contrastes de sangue, manchas de sangue, algumas páginas com as impressões digitais marcadas, algumas páginas com manchas de lágrimas sobre a Bíblia. E aí ele finalizou o testemunho dizendo: essas pessoas morreram e o seu bem mais precioso foi banhado, foi testemunho do seu sangue. E às vezes a gente passa, folheia a Bíblia como se fosse algo tão normal. A gente tem tantas Bíblias em casa, Bíblia de estudo, Bíblia de aplicação,
Bíblia de batalha espiritual, Bíblia de tudo. Mas e aí, qual é a importância dessa palavra para as nossas vidas? É um dia para nós meditarmos, irmãos. Esse ano de 2022, frente a um ano de incertezas, frente a um ano que já começou com pandemia a todo vapor, com crise, mas ainda existe uma fonte segura, perfeita, pura, incontaminável para as nossas vidas, que é essa palavra. Entendam a suficiência dessa palavra para as nossas vidas, para que assim possamos estar alinhados com Deus. Convido os irmãos para ficarmos de pé, para fazermos uma oração. Essa palavra foi, como eu disse, foi importante nesses dias para mim, porque ela trouxe um verdadeiro sentido da sua importância. Então precisamos entender isso, irmãos. Sabemos que o nosso tempo é curto, que o nosso tempo é corrido, mas faça um esforço lá na sua casa. Durante um momento, tire um momento, leia, medite e aplique em suas vidas.